Você nesta sexta-feira. Alô, Igor Moura, boa noite, Igor. Alô, Alexandre Costa, forte abraço pra você, amigo, boa noite, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. Um ótimo fim de semana pra todo mundo, né? O último fim de semana de 2024, que todo mundo aproveite, todo mundo tem um grande fim de semana. Olha, Alexandre, hoje mais um dia depois da reapresentação que aconteceu ontem no CT José de Andrade Médicis, com a presença de uma nova peça, que não esteve ontem nessa reapresentação. Alguns probleminhas inviabilizaram a presença do Romarinho na reapresentação de ontem. Hoje já esteve normalmente no CT para testes físicos e principalmente os exames médicos que o esporte está submetendo seus atletas antes da liberação para as festividades de fim de ano. Liberação esta que acontece só amanhã, depois dos exames e dos testes físicos. Ontem, duas faltas, né? A do Romarinho e a do Filipinho. Romarinho já apareceu hoje. Filipinho não aparece mais no esporte. Por quê? Não aparece pelo menos nessa pré-temporada. Porque o esporte oficializou hoje que o Felipinho está emprestado ao Juventude, rival do esporte na Série A do Campeonato Brasileiro, vai jogar Campeonato Gaúcho, vai jogar Copa do Brasil e o Juventude tem agora o Felipinho no seu elenco profissional, um empréstimo oneroso, ou seja, o esporte vai receber uma quantia por conta dessa liberação por empréstimo do Felipinho ao Juventude. O Felipinho tem contrato com o Leão até o fim de 2026, vai ficar no Juventude até o fim de 2025 com opção de compra pela equipe jaconeira. O esporte não divulgou o valor desse empréstimo, vamos aguardar o Juventude se pronunciar oficialmente também nessa contratação à sua torcida, para ver se o Juventude vai divulgar o quanto está pagando para o esporte por esse empréstimo do Filipinho, que no fim das contas, a gente até chegou a debater isso, né, Alexandre? É o terceiro lateral esquerdo do elenco, muitos torcedores preferem o Felipinho ao Dalbert, mas como o Igor Cariús, como foi dito pelo próprio André Figueiredo ontem, por respeito ao atleta, vai voltar a disputar a posição na qual ele é natural, que ele mais se sente confortável em campo, que é a lateral esquerda. Então, a ordem sucessória do Pepa na lateral esquerda, Igor Cariús, Dalbert e o Felipinho em terceiro. Então, não teria lá uma grande minutagem. O Felipinho recebeu essa proposta e o esporte viu que era bom para todo mundo. Para o Juventude, que ganha um bom lateral, o Felipinho, que vai ter mais minutagem por lá, numa Série A do Brasileiro. O esporte, por exemplo, pode ver o Filipinho se destacar e receber propostas vantajosas para o esporte até lucrar em cima do que pagou, né, do Filipinho, se eu não estou errado, ao Arte Sul do Rio de Janeiro, quando o Filipinho se destacou no ABC de Natal. E o esporte empresta o Filipinho à equipe jaconeira. Detalhe, Everton, lateral direito, que jogou a Série A pelo Juventude, jogou de ponta, jogou de lateral direito, jogou até de lateral esquerdo. Everton tinha contrato com o esporte até o meio de 26. O esporte prorrogou esse contrato até o fim de 26 e reemprestou o atleta para o Juventude com esse mesmo pensamento, né? Se destacar, provavelmente o esporte pode ganhar uma grana, caso tenha alguma negociação rentável para o exterior, principalmente, né, Alexandre? Futebol é interessante, né, Igor? Você que acompanha muito sabe disso. O Dalbert, você falava aqui essa semana, a gente debatia sobre o assunto, o currículo dele é invejável. Aliás, pelo currículo ele jogaria em qualquer clube do Brasil. Só que vamos lá, para a realidade. O Felipinho não tem um currículo do Dalbert, mas o Felipinho não, o Dalbert não jogou um terço do que jogou o Felipinho na lateral esquerda. Veja que coisa o futebol propicia, né? E aí pro Dalbert, sensacional, contrato renovado, vai brigar pela posição com o Cariús. Pro Felipinho deve estar passando pela cabeça dele, né? Ué, eu era, na maioria das vezes, o titular, com o Cariús voltando, indo para a direita e ele na esquerda, e ele não permanecendo, vai lá para o Juventude. Não que seja ruim, né? Porque o Juventude também está lá na elite do futebol brasileiro. Mas sem dúvida que esses detalhes chamam a atenção no futebol. É o momento. E o Pepa acha mais interessante, como você mesmo disse, né? Contar com o lateral, já teve experiência na Europa, que tem um currículo, e não com o Felipinho, que é uma ascensão aí pro futebol, né, Igor? É mais característica, acredito eu. O Cariús é um lateral super equilibrado, defende bem, ataca bem. E o Dalbert não ataca tão bem assim, né? Mas pelo menos é um jogador mais acostumado, mais talhado a defender. E o Felipinho, ele tem sérios problemas sem bola. No jogo dele sem bola, na fase defensiva, né? E isso contou muito nessa escolha do esporte, departamento de futebol, do próprio Pepa, na liberação do Felipinho para o Juventude. Então, atualizando os atletas que seguem agora
realizando testes físicos e exames médicos. Amanhã serão liberados depois desses testes matinais. E aí vão pro recesso, viu, Alexandre? Recesso aí no domingo, restante do sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, dia 2, todo mundo trabalhando, todo mundo suando, porque aí efetivamente vai começar a pré-temporada, campo e bola, já com a presença do Pepa no dia 2, trabalhos técnicos, táticos e físicos, cerca de 3 semanas de pré-temporada. Kaique França, Thiago Couto, Rafael Thierry e Luciano Castan. Ontem teve o contrato renovado, o Sport anunciou oficialmente. É outro que grande parte da torcida está contestando, né? Aliás, estava acompanhando parte aqui do debate de vocês no segundo tempo do assunto é futebol, e muita coisa eu concordo, né? Quando o Castan chegou, quem estaria discordando? Sim, Quase que ninguém, né? Mas foi uma ótima contratação. Aliás, eu registrei isso aqui, porque eu entrei nas redes do Cruzeiro, foi anunciado lá a saída do Castan para o Sport. E a torcida caiu em cima da diretoria, mas realmente rachou a lenha. Vão Como é que trazer vocês quem pro liberam? lugar, né? Vão trazer quem pro lugar. O zagueiro que é tal. destaque. Só que o Castan, ele não diria, entre aspas, né? Meio que se queimou com aquele gesto lá pra torcida, quando tava na vaia, tava na bronca, ele vai lá e faz um gesto pra Além do torcida. gesto, as falhas, né? Foram falhas, entregou muito gol. Botafogo de Ribeirão Preto. Foi um absurdo. Aí aqui também algumas falhas contra o Coritiba, pesou muito depois também. ele desandou foi substituído, inclusive, pro Chico entrar contra o Coxa, né? Sendo vaiado. E que felicidade que o Chico entrou bem, né? Sim, o Chico, confiança lá em cima, né? Confiança é tudo na vida e no futebol não deixa de ser. Verdade. O Chico com a confiança lá em cima querendo mostrar serviço e o Castan com a confiança em baixa sem a moral da torcida. Aí calhou do Chico ganhar disparadamente a titularidade no miolo de zaga ao lado do Rafael Thierry. Mas o Castan permanece, tinham mecanismos no seu contrato de minutagem pela temporada. O Castan não jogou muito em qualidade. Foi irregular, começou bem e terminou mal. Agora o Castan jogou muito em quantidade e complementou esses mecanismos, né, esses gatilhos, e também o Sport subiu de divisão. Estava previsto em contrato um aumento, uma extensão, né, caso subisse. Então, Kaique França, Thiago Couto, os goleiros, os zagueiros Rafael Thierry, Luciano Castan, Chico e Renzo. Está recuperado de lesão, da cirurgia que teve. O Renzo não foi emprestado, né? Não, esse fica. O Renzo fica. Né? O Renzo fica, para ser observado. Igor Carius, Dalbert de Plasto, os laterais. Os meio-campistas, Luciano, Fábio Matheus. Até me surpreende os dois nessa reapresentação, porque eu acreditava, e ainda acredito, que eles não ficarão para a próxima temporada. Sim. Mas, pelo visto, podem ficar. Não deve ter chegado nenhuma proposta interessante. O Fábio Matheus quase acertou com o Noroeste de Bauru. A Avaí ainda tem interesse. E o Luciano, quando entrou em campo, entrou mal. Principalmente na época com o Guto Ferreira. Não teve tanta chance também, né? Quando teve foi mal, né? Então, mas se representaram. Luciano, Fábio Matheus, que ainda podem ser emprestados. Fabrício Domingues, que foi comprado. Titi Ortiz, Barleta, Gustavo Maia, único reforço para 25 até aqui. Leni Lobato, Gustavo Coutinho e agora Romarinho. Esses os atletas com contrato em vigência que estão sendo submetidos a exames médicos, testes físicos. Jordan e Zé Roberto também se reapresentaram, mas esses se recuperam cada um de sua específica cirurgia. O Zé Roberto foi uma lesão mais grave, que é do Jordan, vem passando, vem se recuperando. E o Jordan, emprestado pelo Brusque, o Sport automaticamente teve que renovar o empréstimo para recuperar ele 100%. Depois vai ver com o Brusque se ele fica até o fim do ano, se fica até o meio do próximo ano, algo que ainda será definido. Mas, Alexandre, eu estava vendo o elenco do Sport para o Campeonato Pernambucano antes da gente escutar o Guilherme Falcão, diretor de futebol, e o André Figueiredo, executivo de futebol remunerado. Sim. O elenco que o Sport vai utilizar no Campeonato Pernambucano, já foi falado aqui, é o seguinte: os goleiros Davi, de 19 anos, e Cauã Manuel, de 17. Os laterais Neto, de 19, Caian, de 19, Rangel, de 18, novos, Rafinha, de 18 e Filipinho, de 18. Os zagueiros Felipe Gabriel, de 19, Patrick, de 19, Riquelme, de 17, Gabriel, de 18 e o Aju, que é um experiente perto dessa garotada. Marcelo Aju, que teve o contrato renovado, tem 22 anos. Os meio-campistas Adriel, de 18, Vitor Neves, de 19, Breno, de 19, Luizinho, de 18, Luiz Henrique, de 19 e Zé Lucas, que tem 16 anos. E os atacantes Jefinho, de 18 anos, Ramon, de 17, Micael, de 18, que foi o principal destaque do Sport no Pernambucano Sub-20, que o Sport foi campeão. Micael.
Outro Mikael. É. Bom jogador, ponta, habilidoso. Thales, 19 anos. Riquelme com 19 anos. Enzo Wagner, que é o filho de Wagner Love, que tem 18. E o Dieguinho, que complementou o elenco do Sport nessa temporada, que tem 20 anos, também é outro experiente. Acrescente aí o Gustavo Maia, que deve ser utilizado pelo César Lucena, que vai ser o treinador de transição do Sport. Vai pro Pernambucano, né? Vai pro Pernambucano. O Gustavo Maia, como a série... Qual a idade do Gustavo Maia? 23, completa 24 agora... Estourou o sub-20, né? O Gustavo Maia experiência. vai completar 24 no dia 22 de janeiro. Então, o Gustavo Maia tem 23 anos ainda, é o 26º atleta desse elenco de 26 que estará sob o comando do César Lucena. Eu fiz aqui a somatória e dividi por 26. A média dessa garotada que vai começar contando os que extrapolaram os 19 anos. Marcelo Aju de 22, Dieguinho de 20 e Gustavo Maia de 23. A média de 18,6. 18 anos Muito e meio. Jovem. Portanto, tem que ter paciência com essa garotada que vai representar o esporte no início do Pernambucano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dessa turma aí, pelas informações que você tem, as referências que são passadas, já dá para falar em destaques aí ou não? Não tem alguns destaques. Assim, Marcelo Aju. Por exemplo, a gente fala em destaque muito mais para ascender para o time profissional, principal, né? Agora, como não vai jogar a Série A, porque aí eu acho que... Como o Sport vai jogar a Série A, é altíssimo. Dificilmente aqui, desses garotos, dificilmente aqui vai ter uma minutagem muito alta. Possa ser que alguém seja extraordinário aí, a gente não sabe, mas... Complementação de elenco, acredito eu. Complementação exatamente. de elenco, até porque o Sport estava em Série A quando o Mikael, no começo do ano, começou a jogar fazendo gols, o próprio Gustavo... fazendo boas partidas. E esses dois atletas jogaram a Série A quando o Sport jogou em 21. É verdade. O próprio Chico também jogou na Série A em 21, que o Sport caiu. Não, e sabe por que eu te fiz essa pergunta, Igor? Porque tem muito torcedor que ouve a gente falando sobre isso e diz, mas o Palmeiras faz, né? O Grêmio faz, hora ou outra, tem algum jovem lá que vai e entra, o Internacional faz, o São Paulo faz... Quem tá fazendo muito mais agora é o Palmeiras, né? Nos últimos 2 anos foi ele quem lançou mais jogadores jovens aí. O Palmeiras hoje é top 3 no mundo de base, né? Exatamente. Não pode, a comparação aí onde não dá para comparar, né? Fica até covarde. Pode ter alguém excepcional, mas é difícil. Você tem ali uma base que é trabalhada dia a dia. Lá tem mais competições do que aqui em Pernambuco. Sim. Então isso tudo conta, né? Base. O Palmeiras hoje é top 3 ou top 5 no mundo, né? Hoje é Barcelona, o próprio Palmeiras, você tem um Vélez da Argentina, o River Plate. Tanto é que a Leila falou que a melhor base do Brasil é a dela, né? Então, uma das melhores do mundo, né? E o Flamengo tentou tirar o João Paulo Sampaio, que é o diretor de base do Palmeiras, e o João Paulo ficou no Palmeiras super valorizado, né? Verdade. Então, o Palmeiras é uma esperar, base, né? Eu acho que aí é aguardar, trabalhar agora, e garimpar atletas e... Pra responder você, o Rafinha fez um grande Pernambucano Sub-20, o lateral. Sim. O Adriel também jogou bem esse Pernambucano Sub-20. O Mikael vi jogar, um bom ponta, interessante, inclusive é ambidestro, tem facilidade com as duas pernas. O Enzo Wagner faz seus gols também. E o garoto Dieguinho foi importante no Pernambucano Sub-20, principalmente nas semifinais contra o Santa Cruz. Sim. Quando o Sport eliminou o Santa antes de ganhar do Retrô na decisão na Arena de Pernambuco. Esse time vai até que rodada do Pernambucano, na tua opinião? Acredito que até a terceira. Até a terceira. Até a terceira. Agora, não necessariamente esse time vai jogar até a terceira e nunca mais joga. O Sport vai escolher. Entendi. Agora... Aí vai caber a cada um se destacar. É o seguinte eu também. Acho que é uma né? grande chance também, Digamos, uma possibilidade. É um plantel muito jovem. Aí, primeiro jogo, vai pra Afogados da Engazeira pra enfrentar o Afogados, que é um time cheio de jogador experiente. Aí, se esse time leva uma traulitada, se ele perde o jogo, assim, com larga vantagem pra Afogados, um 2-0 e tal, começa a balançar e volta pra pegar aqui na Ilha do Retiro o Jaguar. O Decisão. Aí, depois de pegar o Decisão aqui na ilha, tem o Retrô na ilha. E o Sport já adiantou, falou, não, pode ser o Retrô, pode ser quem for, a programação continua. O jogo do Retrô é no dia 18. Sim. A tendência é que essa garotada enfrente o Retrô. Ou seja, um grau de exigência lá em cima para essa garotada. E aí eu vou no que você falou aqui, tem que ter paciência. Não adianta o torcedor pressionar. O Yuri até falou sobre isso, né, numa entrevista aí no meio do ano, disse que se colocar o sub-20 perde 2 ou 3, o torcedor começa a pedir o principal, mas o próprio torcedor do Sport vai ter que entender isso aí.
Tem que trabalhar, tem que lançar, tem que garimpar e o lugar é o pernambucano. As primeiras rodadas do estadual. Você está preparando um time para a Série A, que aí eu concordo com vocês também no debate que eu ouvi. Eu acho que são morosas as contratações, porque você acaba pegando no mercado quem está sobrando, né? Quem está ficando com o patamar mais embaixo. Por enquanto não trouxe ninguém, né? Por enquanto não trouxe ninguém. E vejam que nós estamos 27 de dezembro. Vai começar o ano, o 2025 já na quarta-feira. Então, Faltam 6 dias para a pré-temporada efetivamente do esporte começar. Pré-temporada, exatamente. Treinamento com bola. Tomara físico, que surpreenda, né? Também a gente sabe que nos bastidores muita coisa acontece. E o leilão, Igor, no mercado tá muito pesado. Você sabe disso. Sim. O mercado da bola tá uma coisa absurda. Eu tava olhando, o próprio Juventude tem um mercado meio que aquém para a Série A, né? Ficou dessa forma. O Ceará contratou 7 ou 8. Dos 7 ou 8, eu acho que no máximo 2 são jogadores de primeira divisão. Olha aí. O Mirassol também tá fechando com 5 ou 6, um pacotão. Eu vi que o Mirassol tirou jeito do Ituano aí, né? Do Mirassol, dos que ele deve contratar, anunciar. Eu né? só gosto do Cleison, que é o pontinha que foi do Cuiabá, a ponta foi do Corinthians da ponta, enfim. Assim, o Sport não tá anunciando ninguém, mas tem muita gente que subiu que tá anunciando jogador que eu acho que não vai acrescentar muito na Série A, né? Sofrer um pouquinho, né? Mas tudo pode acontecer, né? Vamos aguardar. Isso. Bom, sobre Lucas Lima, ontem foi falado, você com o Boris aqui, mas eu repito, o Lucas Lima, pelas informações que circulam, ele resolveu sua vida com o Santos, a questão toda era com o Santos. Ganhou o dinheiro lá? O Santos vai pagar o que deve, entrar em acordo, né, com o que o Santos vai pagar, com o Lucas Lima. Parcela e... Era o que estava travando. O cara tem a poupança dele lá garantida. Não se preocupe, não, que o Lucas Lima tá bem de vida. Tá tranquilo. Então, mas vai pra caixinha, né? Esse dinheiro que entra aí do Lucas. O Lucas tá resolvendo sua vida com o Santos e isso era o principal empecilho para o esporte não conseguir anunciar o cara, não conseguir anunciar o jogador. Como o Lucas Lima resolveu sua vida com o Santos de ontem para hoje, pelas informações que circularam, então a tendência é de que a qualquer momento o esporte já possa anunciar Lucas Lima em definitivo pelos próximos 2 anos. E a gente escuta... Pode ser o presente de ano novo, né, da torcida aí do esporte. Algo bem esperado agora, né? A torcida tá mais... Eu vou te perguntar uma coisa, opinião de quem cobre o clube, de quem acompanha muito futebol, de quem viu a trajetória do Lucas Lima nos clubes da elite aí do futebol brasileiro. Você viu muito o jogo dele. O que é que você acha do Lucas Lima na Série A? Uma pergunta bem sincera assim pra você. Ele aguenta jogar a Série A. Você acha que ele aguenta tranquilamente? Aguenta. A diferença da Série B pra Série A ela é grande, mas ela não é tão enorme assim. O Lucas Lima na Série A desse ano, não sei se você concorda, mas eu achei muito boa. Eu também, vi muito jogo da Série A, muito jogo. A diferença é o seguinte. Jogos que você não parava, não tinha como desviar o olhar. Você via que a bola viva o tempo todo. O Santos da Série B, que foi o time campeão, eu acho que ele não aguentaria jogar essa Série A. Ele cairia de novo. O elenco campeão do Santos. O Sport é que tá desmanchando aí. Pois é. O Sport, principalmente, foi terceiro, teve dificuldade na Série B, precisa reforçar e aumentar o patamar técnico, ok. Mas quando o Sport pegou um bom time de Série A, deu jogo. Perdeu pro Atlético em Minas 2-0, mas aqui foi 1-0 e quase o Sport consegue chegar à decisão por pênaltis. Dominou o Atlético aqui. Então, a distância ela é relativamente grande entre série A e Série B, mas um jogador que vai muito bem numa Série B, ele pode ir bem também numa Série A. Não à toa, alguns destaques da Série B estão sendo contratados para clubes de Série A. O William Machado, o zagueiro que fez uma baita Série B com o Operário, foi pro Ceará. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. O que você achou que faltou pro Lucas no Fortaleza, no Santos, no próprio Santos, né, no Palmeiras, que ele meio que desceu uma prateleira ali, já que o Santos disputou a Série B e não utilizou um jogador dele, que poderia fazer a diferença e fez no Sport, né? É difícil, né? O próprio Lucas Lima, ele poderia responder. No Santos, eu acho que individualizaram a culpa e personificaram o rebaixamento, porque o Lucas Lima não caiu só, o Lucas Lima caiu com diretoria irresponsável, salário atrasado, jogadores ruins. O time do Santos do ano passado, o Santos do ano passado era uma bagunça, né? Não é que hoje seja um exemplo de administração, isso é verdade. Mas ano passado era uma bagunça. E o Lucas Lima foi a cara do rebaixamento para a torcida do Santos. Mesmo, se eu não estou errado, o Lucas Lima terminou a temporada passada no Santos com 10 assistências, né? Então, é um número substancial. Agora, quiseram personificar o fracasso, quiseram personificar o rebaixamento, sobrou para o Lucas Lima. E no Fortaleza, aí foi concorrência. Fortaleza tem um elenco bem acima em qualidade que o Sport, por exemplo, dessa Série B. Agora, eu não sei, é questão de opinião, você pode discordar, fique à vontade. Se rende um bom debate. Eu acho que ele estaria à altura do Fortaleza. Mas aí é como você diz, a concorrência é pro treinador, né? Motivação, olhar encaixe, clínico do treinador. Motivação, encaixe,
com quem ele vai jogar. O Lucas Lima eu tava começou vendo a até, funcionar Igor, com o Pedro Lima, né? aproveitando Os dois essa juntos deixa pro lado tua, direito. tá vendo um fórum de debate lá de torcedores do Fortaleza e os caras estavam detonando ele, né? Dizendo, fica por aí mesmo, aqui não, né? Os caras Fortaleza e Santos não ele gostam não é dele. bem-vindo. Ele não é bem-vindo lá. Agora ele teve a época fantástica dele em Série A de brasileiro, né? Isso é Quando verdade. foi do Santos em altíssimo nível, Foi. Palmeiras. Aí depois teve a pequena Ele queda de sofreu aquela desempenho. reformulação lá do Palmeiras, lembra que Isso. dispensou alguns atletas e ele foi na Ele leva foi também, junto. acabou foi junto. E o Guilherme Falcão, junto com o André Figueiredo, eles falam sobre expectativas da próxima temporada com o orçamento dos mais baixos da primeira divisão, como o próprio Yuri Romão já disse. Sport vai ser top 3 dos orçamentos mais baixos. Eles falam sobre esse desafio e também sobre a situação de Lucas Lima com o Santos. O fato do orçamento, isso é apenas mais um aspecto dos desafios que a gente tem aqui dentro. Se eu não estiver preparado, se André não estiver preparado para enfrentar restrição orçamentária, eu tenho que entregar minha carta de agradecimento ao presidente e ir para casa, certo? Eu não posso fazer futebol no esporte sem, primeiro, ter ciência dessas dificuldades. E essa não é só essa dificuldade que a gente tem muitas. Não é só essa, não, a gente tem muitas, certo? E simplesmente abrir mão do que a gente entende que é possível para o elenco que nós já temos hoje e para o elenco que nós pretendemos formar, né? O presidente Yuri, ele tá certo no que ele está dizendo, mas ele está sendo muito humilde também no que ele propõe, porque Yuri é uma das pessoas dentro do futebol brasileiro, eu não estou falando do Nordeste não, dentro do futebol brasileiro, que tem a maior capacidade de geração de recursos para um clube no Brasil, né? Ele não se assombra também com essa dificuldade. Apesar de ser um dado de realidade, isso é uma questão que não é estática, não. A gente está indo atrás. Ele está se movimentando, está buscando recursos, né? E assim, da parte do futebol, a gente não pode reclamar de absolutamente nada em relação a isso, né? O que está sendo feito às claras. A gente sabe exatamente o caminho que a gente precisa trilhar. E isso não assombra, não. Isso é só mais uma dificuldade que a gente tem e que a gente vai enfrentar. Isso não é um problema, não. Você falou, ter orçamento não necessariamente significa êxito. Se você for ver no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem mais orçamento do que o Juventude. E quase caiu e o Juventude se livrou antes. O Atlético Goianiense tem mais orçamento do que outros. E o Palmeiras tem do que outros e o Palmeiras não foi campeão. E o Botafogo tem menos do que o Flamengo, do que o Palmeiras e foi campeão. É uma questão de trabalhar bem, trabalhar certo, usar o orçamento, otimizar ele para fazer o melhor. Tem que ser criativo, é óbvio, quando você tem menos orçamento. O Guilherme explicou, né? Tem que ter paciência, demanda tempo, mas ele não é um problema nessa performance. Talvez se você for mais criativo, com mais dinheiro, você tem uma condição melhor, mas não necessariamente você não ter orçamento vai fazer com que você caia no campeonato. Só complementando aqui, Lucas Lima. Gente, Lucas Lima, ela, como o André falou, ela é uma negociação que envolve 4 partes, não são 3 não, são 4, porque o Santos, o Sport, o atleta e o agente do atleta, certo? A gente está fazendo a coisa, não é a primeira negociação que a gente faz, não é a segunda, não é a terceira, a gente já fez aqui uma dezena, uma centena de negociações. A gente precisa ter calma. Os nós, eles estão se desatando, as coisas estão evoluindo. Inclusive, eu vi matéria, notícia aí, que o jogador pediu isso, pediu aquilo, que fez essas vezes. Não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Sempre houve um desejo genuíno de Lucas continuar no esporte e um desejo genuíno do esporte continuar com o Lucas. Agora, o que vai ser feito, o que está sendo feito para isso realmente virar um documento assinado, né, a gente está fazendo. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, que essa situação, em algum momento, ela vai ser resolvida, tá? Pronto, então aí o Guilherme Falcão aqui no Bola Rolando. Grande Alexandre. Valeu, Igor. Você volta no Giro, trazendo outras do esporte no Bola Rolando desta sexta-feira.